Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estavam pensando que tinham se safado da delação do Master. Acreditavam eles que com essa delação alinhada entre Zettel e Vorcaro, haveria um acordo onde eles não seriam mencionados. Pelo menos foi isso que foi divulgado amplamente pela imprensa. Mas aí entra André Mendonça. Eu estou impressionado com a capacidade estratégica do nosso ministro André Mendonça e da verdadeira Polícia Federal que está junto com ele, tirando aquela parte da polícia que virou a Gestapo do Alexandre de Moraes e que são os cachorrinhos adestrados do André Rodrigues. Eles fizeram uma jogada, gente, que deu uma espécie de checkmate no Vorcaro e no Zettel. O que acontece? Os dois tinham alinhado, era o mesmo advogado, a mesma defesa para alinhar, para fazer uma delação espelhada uma na outra. Assim, não haveria incongruências, então a delação que saísse dali dos dois seria a palavra final. E eles já haviam organizado de proteger algumas pessoas, inclusive ministros do STF. Só que André Mendonça prendeu este cara aqui, ó. Esse aqui é o operador, o verdadeiro operador das propinas, de toda a corrupção do Daniel Vorcaro. O nome dele é Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Esse cara foi preso recentemente. E agora ele está correndo para fazer uma delação. Só que a delação dele, para poder ser válida, vai ter que ter mais informações que a delação de Vorcaro e Zettel, e não é uma delação alinhada com a deles. Então se criou uma espécie de corrida para delação. Prisão do ex-presidente do BRB abre corrida por delações. Escuta isso aqui para você entender como que essa jogada acabou com o plano de blindar ministros do STF, no caso Master. Defesa de Paulo Henrique Costa discute delação premiada sobre escândalo, mas terá que competir com outros acusados pelo interesse dos investigadores. Análise é de Pedro como é o nome desse cara? Venceslau. Matéria, pegar a segunda parte. O cenário atual indica que as delações de Fábio Zettel e Daniel Vorcaro devem ocorrer de forma alinhada, com as defesas trabalhando em conjunto, algo que é permitido juridicamente. No entanto, a defesa de Paulo Henrique Costa não está alinhada com a dos outros dois acusados, criando uma competição por quem oferecerá informações mais valiosas às autoridades. O que isso quer dizer? Vou explicar em termos simples aqui. Se Vorcaro e Zettel fazem uma delação alinhada e lá eles omitem informações, como por exemplo, blindando alguns ministros do STF ou pessoas, autoridades importantes, e aí chega o Paulo Costa, né, Paulo Henrique Costa, e faz uma delação ampla, mostrando que teve participação, além dos membros da delação do Vorcaro e Zettel, do STF ou figuras do Centrão, a delação do Vorcaro e Zettel é anulada. Eles perdem o acordo, eles perdem os benefícios da delação por estarem omitindo informações. Pelo simples fato do Paulo Henrique Costa agora estar também fazendo uma delação separada, Zettel e Vorcaro vão ter que falar tudo, senão eles correm o risco de perder os benefícios. E aí, meu amigo, é passar o resto da vida preso. Corrida da delação do Master terá benefícios para quem falar mais do que a PF já sabe. Pelo menos 4 investigados no caso Master estudam possibilidade de delação. Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, João Carlos Mansur e Paulo. Esse aqui é o que estragou o jogo. Esse aqui acabou com a brincadeira da galera. O caso Master tem tudo para se transformar em uma corrida de delações. Terá benefícios de um acordo fechado quem falar mais do que a Polícia Federal já sabe e trouxer informações novas sobre atos praticados, principalmente por autoridades públicas. O Alexandre de Moraes, o André Mendonça soltou esses dias para trás que as delações são, de certa forma, indiferentes, porque a Polícia Federal já tem informações o bastante para levar o caso adiante. Isso deixa a defesa dessas 4 pessoas que eu acabei de mencionar preocupadas, porque, pô, se a Polícia Federal já tem informações para fazer o julgamento, para terminar o inquérito, então o que eles teriam que falar teria que ser tudo e mais um pouco. Senão, a delação não teria feito. Ela não vai trazer benefícios, não vai diminuir a pena dos presos. Vorcaro já está separando 50 bilhões para pagar de multa, né, nesse benefício da delação. Só que o Paulo Henrique Costa, que era o verdadeiro operador, o cara que realmente fazia o trabalho sujo e sabe exatamente quem recebia e por que recebia, ele vai ter que falar. Se ele era o operador, ele vai ter que falar quem recebia, por que recebia, quem viajava nos jatinhos, por que viajava no jatinho, por que tinha contrato com esposa de ministros do STF. Então, assim,
Eles vão votar hoje, o STF, a segunda turma, vai votar hoje se ele continua na prisão ou não. O Dias Toffoli já disse que não pode votar. Então nós temos Fux, Cássio Nunes e o André Mendonça, que vão votar para ele continuar. Ele preso, aí é o desespero, pessoal. Então, assim, parabéns, André Mendonça. Parabéns à verdadeira Polícia Federal, aquela que nós saímos às ruas em 2018 e 2017 para defender no período da Lava Jato. Eu sei que a maioria da Polícia Federal é formada de pessoas decentes, pessoas honradas. Eu sei que tem uma minoria que está maculando toda a corporação, toda a instituição, que é a minoria ali que virou uma espécie de puxa-saco, Gestapo, de ministros do STF, ou puxa-sacos do André Rodrigues, que vai sair agora, final desse ano, quando a troca de presidência. E essas pessoas que se tornaram vassalos desses dois nomes mencionados, elas vão ter que sofrer as consequências na justiça por terem agido como jagunços, como aquele Marcelo Ivo que estava lá nos Estados Unidos agora e foi expulso de lá. Eu estou vendo aí, eu estou com muito otimismo para essa delação do Paulo Henrique Costa e eu já disse, Porcaro, você pode sair dessa como um herói, cara. Você pode sair dessa como um verdadeiro herói. O Brasil está disposto a esquecer os crimes que você cometeu desde que você ajude o Brasil a voltar a ser uma democracia e derrubar essa ditadura do judiciário. Está nas suas mãos. Agora, achar que você vai conseguir blindar alguns nomes